Paz do Senhor a todos meus amados irmãos. Eu me chamo Anderson, né? Um novo na fé, mas um dependente de Deus. Estamos aqui com um projeto com meu amigo e irmão Sidney, que Deus colocou no nosso coração, de trazer um canal, né? Fazer reuniões e falar da palavra. O objetivo deste projeto é falar da palavra, falar de Jesus, falar do verdadeiro evangelho, né, que Jesus nos deixou. E para deixar bem claro, esse projeto ele visa a honra, glória e louvor do nosso Senhor, exclusivamente dele. Somos servos, estamos em constante aprendizagem, não somos melhores do que ninguém, mas como diz a palavra do Senhor, né, graças te dou por ocultar dos sábios e revelar aos pequeninos. E nós somos os pequeninos. E damos graças, muitas graças a Deus por isso, por nos revelar esse evangelho. A nossa conclusão, nós esperamos muito, do fundo do nosso coração, que se esse projeto durar 5 anos, 10 anos, 1 ano, se uma alma só for salva, eu creio que o nosso objetivo foi cumprido, né? E vamos tentar fazer da melhor forma possível, sempre usando a palavra, usando a Bíblia como fundamento, como a principal fonte das nossas interpretações, das nossas exortações, né, para poder honrar o nome de Jesus, não brincar com o evangelho, fazer o correto, buscar sempre a verdade, né? Porque o evangelho é sério e nós devemos tratar o sacrifício do nosso Cristo, que ele deu a sua vida por mim, por todos nós. E nós devemos tratar com respeito isso e trazer a verdade. Eu vou estar passando para o irmão Sidney, ele vai estar se apresentando, né? Um homem de Deus, vai estar apresentando o nosso convidado também, o evangelista Lucas, que vai estar trazendo a palavra hoje. Então, deixo nas tuas mãos, Sidney. Tenha bondade, por favor. Graça e paz a todos, né? Como as palavras do irmão Anderson aí é em prol do reino de Deus e sua justiça, e nós cremos que as demais coisas nos serão acrescentadas, e o nosso objetivo é almas, né? É almas ao nosso Deus. E como o tema hoje é o Evangelho, né? Quero aqui também agradecer ao irmão Lucas, evangelista da Igreja Batista Salém da Missão, por ter aceitado, né, esse desafio de estar pregando nessa noite aqui para nós. Quero agradecer a ele, agradecer a Deus por ele ter aceitado esse convite. Agradecer ao Anderson também pela coragem de nós aceitarmos esse desafio, né? E a ideia é essa, pregar o evangelho genuíno, verdadeiro, né? Tirar as dúvidas, né? Se alguém tiver alguma dúvida pode tirar, e para que nós possamos crescer no reino de Deus e na sua justiça. Queria deixar um texto aqui antes de passar a palavra ao evangelista Lucas, que encontra lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, diz assim, ó: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, se tu crê, Amém. É o poder de Deus, né, para a salvação de todos nós. E vamos estar em um minutinho assim, vamos estar fazendo uma oração, e eu vou estar passando para o evangelista Lucas, que vai estar aí já ministrando com liberdade, e aquilo que ele tiver no coração, e aquilo que o Espírito Santo de Deus o revelar, ele tem a liberdade de pregar a palavra. Vamos estar orando então. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus colocamos poderoso. este momento, Senhor, em Tuas mãos. Nós agradecemos, Senhor, pela vida do Teu servo, irmão Lucas, pela vida do Teu servo, irmão Anderson. E que o Senhor possa nessa noite, meu Senhor amado, neste momento, nos abençoar e ajudar, Senhor, cada um que for ouvir essa mensagem. Que o Senhor adentre corações, Pai, que tiverem o desejo, Senhor. E não tem aquele coração que não tenha vergonha, Pai, que não se envergonhe do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação. Assim eu creio, Pai,
no teu poder. E nós cremos, Pai, no Senhor. É a oração no teu santo nome, Jesus, que eu faço e já creio na vitória. Amém. Amém. Vai contigo, irmão Lucas. Deus abençoe e fique à vontade e tenha a ousadia da palavra, como diz a nossa escritura, né? A paz do Senhor, meus irmãos, a todos que estão nos ouvindo. Agradecer, né? A gente tem que dar honra a quem merece honra. Agradecer ao irmão Anderson, né? Ao Sidney por essa iniciativa e ser grato por ser o primeiro pregador a estrear aí a plataforma aí, né? E levar a mensagem. Que Deus honre esse trabalho de vocês e alcance o objetivo de ganhar almas e ensinar, né, aquilo que for necessário, que Deus dê a coragem necessária para vocês fazerem isso, porque tem que ter coragem. Pregador tem bastante, mas do evangelho dá para contar nos dedos. Aquele que não prega por dinheiro, que não prega por reconhecimento, por agenda, aquele que prega a palavra genuína. Eu quero trazer em alguns minutos aqui para contribuir com vocês. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida na hora da mensagem, eu paro. Eu quero trazer uma palavra que se encontra aí, se vocês puderem abrir a Bíblia aí, se vocês tiverem. Você que está ouvindo também. É uma palavra maravilhosa, conhecida, Mateus capítulo 24. Mateus 24 foi o que o Senhor colocou no meu coração quando falou do Evangelho. O tema é o Evangelho. E me veio aí vou ler aí para os irmãos, comigo compartilhar aí essa leitura. 24, versículo 1 em diante, um pouco extensa, mas vamos ler toda ela para que não reste dúvidas. Mateus 24, verso do número 1 em diante. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximando-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo, Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Estando assentado ao monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos e, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis. Não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são os princípios de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todos as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trairão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Diante dessa passagem bíblica, eu queria deixar alguma coisa dentro do contexto. Eu sou muito fiel ao texto, fiel à Bíblia, fiel à fala de Jesus. Eu sou muito fiel àquilo que os profetas narram nas Escrituras. Eu só saio do contexto quando o Espírito Santo me leva em algo. Mas aqui
quando eu me deparei com essa mensagem, quando o tema, o Sidney falou que o tema era o Evangelho, a gente tem que entender um pouco. A Bíblia é grande, os textos sagrados são bastante, e eles se unem em algum determinado momento da Bíblia, se referem-se em vários textos abordam o mesmo tema. Então nós temos que, a Bíblia não pode ser lida como um livro do mundo, ela tem que ser lida e tem que ser meditada no mundo espiritual, tem que pedir discernimento para Deus. Então o Evangelho de Cristo tem muita coisa boa, muitas passagens bíblicas, muitos milagres, testemunhos, mas o Evangelho tem um alvo, e o Senhor aqui ele nos adverte dos falsos profetas, dos falsos ensinamentos. Ele nos instrui, preparando o nosso coração para a perseguição, para os dias maus que nós estamos vivendo. E o Evangelho genuíno tem sido esquecido de ser pregado nos dias de nosso dia. Tem sido pregado um Evangelho superficial. O que nós não podemos aceitar esse Evangelho superficial, porque ele não traz resultado na vida das pessoas. O Evangelho raso, o Evangelho que Deus só quer o coração, o Evangelho que Deus venha como está, permaneça como está, sendo que a palavra nos diz que Deus requer santidade, sem santidade ninguém verá Deus. Então o Evangelho ele veio para trazer, resgatar dentro do homem a intimidade com Deus. O Evangelho não é simplesmente aquilo que te promete uma porta de emprego, que te promete um casamento, que te promete algo que seja físico aqui. O Evangelho tem um alvo maior. O Evangelho tem um alvo que é para a vida eterna. Nós podemos viver 60, 70, até chegar ao centenário, mas tudo passa. A Bíblia fala que tudo passa. A vida é passageira, a vida é como uma vela, basta estar acesa. Só que as promessas de Deus não passarão. Passarão céus e passarão terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Então, se Jesus disse que viria buscar um povo zeloso e de boas obras, esse dia está chegando. Esse dia está chegando para a noiva do Cordeiro ser arrebatada. Então, é por isso que tem que haver o Evangelho ele traz um preparamento da noiva. O Evangelho traz uma capacitação para a noiva. Por isso que quando Jesus abre o Evangelho, pregando o Evangelho, ele diz: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. João Batista também abre suas pregações dizendo: arrependei-vos. O Evangelho traz o pecador ao arrependimento. Quando o pecador vem ao arrependimento, a salvação, a transformação, a mudança, o Evangelho traz mudança. O Evangelho tira a pessoa da depressão para uma vida, aleluia, de vitória. O Evangelho tira uma pessoa do fracasso para a vitória. O Evangelho tira uma pessoa que estava indo à contramão de Deus e traz ele para o campo estreito. O Evangelho tira uma alma que estava indo para o abismo e agora uma alma que está indo para o céu. Então o Evangelho é o inverso do mundo. Então por isso que ele diz na sua palavra ali, que me chama a atenção, que eu posso me deter em dois versículos. É interessante o que tu está falando assim, nesse ponto, nesse aspecto, porque o Evangelho vai dizer que a palavra Evangelho significa boas novas. E essas boas novas, tem gente que distorce elas como novidade de vida, mas como disse o apóstolo Paulo, muitos transformando essa novidade de vida, mas que reflita para si mesmo. Lá em Gálatas capítulo 1, versículo 8, nós vamos ver que vai dizer assim, mas ainda que nós mesmos ou um anjo de Deus vos anuncie outro evangelho além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Anátema seja anulado. Aí a gente vai ver, como tu citou aí, que novidade de vida é essa? É a transformação do que era, hoje passa a ser. Por exemplo, era bebum, hoje não é mais. Era alguém que praticava coisas que desagradavam a Deus, e hoje passa a praticar coisas
que agrada a Deus. Hoje, por exemplo, eram filhos das trevas. Hoje, lá como diz lá em João capítulo 1, ali versículo 11, vai dizer que, né, eram das trevas, mas hoje são transportados para o reino de luz. É como tu falou, né? Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus na terra. O evangelho ele traz uma bandeira, né? Ele traz uma bandeira do arrependimento. Porque sem ter arrependimento não há transformação. Se tu não tem arrependimento, você quer dizer que aquela vida que tu leva é uma vida certa. Para que haja uma transformação tem que haver um arrependimento. Eu posso me deter em 2 versículos do que eu li aqui em Mateus. Ele é uma passagem extensa, ela é uma passagem grande, ela aborda temas importantes ali sobre os falsos profetas, acautelai-vos sobre eles, que vem trazendo um evangelho que não é um evangelho genuíno. Jesus alertou, olha, virão muitos em meu nome. Ele fala sobre o esfriamento da igreja através dessas falsas pregações, e ele nos adverte. Mas eu posso me deter em 2 versículos aqui para trazer para vocês, para os que estão me ouvindo. É o 13 e o 14 que diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Este evangelho do reino, aqui fala sobre o evangelho do reino. Nós temos que entender qual é o evangelho do reino. E é pregado em todo mundo, né? Como diz ali, né? Em todo mundo. Testemunha aí, todas as gentes, né? Todas as gentes, e então verá o fim. Então esse evangelho do reino precisa ser pregado. Não é um evangelho de amassajar o ego. Jesus não veio massajar o ego de ninguém na cruz. Ele veio para ser como o cordeiro, para ser morto em sacrifício. E ele diz, mas aquele que perseverar, ele chamou muita atenção. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então o evangelho é algo que nos leva a perseverar. Se nós não perseverar no evangelho, o mundo ele vai nos tirar o brilho do evangelho. Nós não perseverar na verdade, nós não perseverar naquilo que é santo de Deus, nós não vamos ter força para nos manter de pé diante do Senhor. Então ele disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é um mês na igreja, não é um ano, não é 10 anos, aquele que perseverar até o fim. Enquanto nós estiver respirando, nós temos que perseverar. Mas nesse evangelho, nós não podemos nos deixar enganar. E aí, Lucas, tem um ponto interessante desse versículo 14 que tu citou, muito bem citado aí. Muitos têm que o final é quando Jesus vier nas nuvens, mas eu não sei o meu amanhã. O amanhã de todo ser humano é incerto, porque é o presente, é o futuro, no caso seria o futuro da pessoa. Então ninguém pode determinar o futuro. Amanhã eu não sei, né? Amanhã eu só sei que amanhã é quinta-feira, mas eu não sei o que há de vir. Então o fim que se fala, perseverar até o fim. O meu amanhã pode ser o fim, pode ser daqui, como tu falou, né? Daqui 10 anos, pode ser nessa madrugada mesmo, Jesus vindo, né? Nós nos encontrarmos nos ares, que é a nossa, esse é o nosso perseverar até o fim, que fala ali, ó, e será salvo, né? E aí a gente vê assim, ó, que sim. Ali como o Anderson estava citando no início que eu gravei, que muitas pessoas não conhecem o evangelho de verdade, é um evangelho superficial. Uma vez Deus me deu uma visão que um dos maiores campos missionários no Brasil hoje está dentro das próprias igrejas. Tem pessoas vivendo de fachada ali. Elas frequentam os cultos há anos, mas elas não sentem Deus. Elas não têm intimidade com Deus. Elas não têm testemunho para com Deus. Então, o evangelho superficial ele traz isso. Ele não traz resposta. Ele não traz intimidade e as pessoas então não sentem nada. O que o evangelho genuíno traz? O que Jesus, por onde ele passa, tem que acontecer milagre, tem que acontecer mudança, transformação. Como é que tu resumiria, Lucas, o evangelho? Eu teria uma revisão do que tu está pregando, assim, ó, um resumo, que o evangelho, se ele não for um confronto diário, ele deixou de ser evangelho.
Porque aí nós vamos abranger outra parte. Ah, mas o evangelho, Jesus morreu na cruz, Jesus é só amor. E aí a gente não vai achar Jesus só amor, Jesus é justiça também. Então o evangelho, como tu está falando, ele é confronto. É confrontado todos os dias a não desistir, como está na palavra que tu leu, né? A perseverar. E perseverar é confrontar aquilo que desagrada ao nosso Deus. Até tem coisas que vai agradar ao ser humano, mas desagrada a Deus. Então tem que ficar com o que agrada a Deus. É bem como tu está falando. Tem gente Ali dentro tem aqui que eu li, né, que por causa do meu nome sereis odiados. Então o evangelho vai trazer, ele não vai trazer, Jesus disse, eu não vim trazer paz, mas espada. No momento que tu prega o evangelho de verdade, nem todos assimilarão e aceitarão ele na íntegra. Eles vão te perseguir, eles vão te caluniar, eles não vão querer ter amizade contigo. 10 pessoas, um vai querer ser teu amigo, 9 vão te virar as costas, por causa do meu nome. Mas Jesus disse, persevere até o final e será salvo. O evangelho que traz mudança, o evangelho de verdade, é o que eu pretendo no meu ministério fazer como evangelista, se futuramente Deus me dá a honra de chegar ao pastorado, é mostrar para as pessoas o resultado do evangelho, o porquê que elas estão ali, o porquê que elas frequentam o culto. Eu quero que elas vivam em suas vidas, não vivam na sombra do Paulo, do João, do Tiago. Elas não vivam a sombra dos antigos homens. Eu quero que elas vivam, e eu também, o que o Evangelho tem para nos oferecer. Se nós estamos falando do tema Evangelho, o que o Evangelho tem para nos oferecer? Me veio uma passagem da mulher do fluxo de sangue. Ela gastou todo o dinheiro que ela tinha, ela gastou todos os recursos que ela tinha, porque ela não conhecia o poder do Evangelho. Mas quando ela viu falar de Jesus, ela disse, então somente se eu tocar nas suas vestes eu serei sarada. Ela usou a fé e ela experimentou o que o Evangelho tem de verdade para oferecer para ela. Então ela recebeu o que o Evangelho é de verdade. O cego ali da beira do caminho, ninguém o ajudava, ninguém trazia solução para ele. A religião, ninguém trazia solução, mas quando Jesus passou, trouxe a solução para ele. Então é o evangelho que não traz solução. Eu já sinto a presença de Deus forte aqui. Aleluia. Quando o evangelho não traz solução, não é o evangelho de verdade. Quando o evangelho não nos confronta sobre o pecado, quando o evangelho não derruba as escamas. O Paulo só teve encontro com Jesus quando as escamas caíram. Ele só teve intimidade com Deus quando as escamas caíram. Quando as escamas caíram nos nossos olhos e nós vemos o que o evangelho é de verdade, aí nós vamos ver, tudo posso naquele que me fortalece. Se eu estou com Jesus ali, posso ver lá na esquerda o leão da tribo de Judá. Se eu estou com o leão, então eu não tenho medo do urso, não tenho medo de nada, não tenho medo dos lobos. Agora, se eu sou uma ovelha desamparada, se eu sou uma ovelha que não sou do rebanho, aí eu posso ter medo. Mas se torna uma presa fácil, né, Lucas? Uma presa fácil. Então, o que está no Evangelho, ele está guarnecido, o Evangelho de verdade, ele traz proteção. Aquele que habita no esconderijo. A sombra do Onipotente descansará. Então, o Evangelho traz descanso. É interessante que até o irmão Anderson aqui nos bastidores nos falou que ele conhecia um Jesus. Era um tipo de Jesus que, como dizem muito assim, Jesus ele até condena o pecado, mas ele ama o pecador. Até o irmão Anderson trazia que depois que ele entrou para o Evangelho, esse Evangelho que nós temos aqui abordando, ele conheceu Jesus de verdade. E ele pode entender, né, irmão Anderson, que até o irmão pode nos ajudar, que tu entendeu que esse Jesus que tu conheceu, que nós estamos ministrando aqui sobre o Evangelho, que ele de fato, ele não é amigo do pecado, mas ele quer se tornar amigo do pecador. Exato. Que o pecador reconheça-o como Cristo unigênito, que creia no seu nome, creia no seu poder, creia que ele é unigênito de Deus, que ele foi enviado à terra com esse propósito. Aí quando a pessoa, como o irmão Lucas pregou muito bem, quando a pessoa reconhece isso daí,
a pessoa entende que agora ela tem que valorizar o preço que foi pago na cruz do Calvário. É o reconhecimento. E quando a gente reconhece algo, a gente valoriza. Por exemplo, o irmão Lucas está aqui hoje dando início a esse nosso projeto. É um reconhecimento ministerial. Né? Vamos convidar o irmão, porque um reconhecimento espiritual é um reconhecimento ministerial. Então, quando criamos esse exemplo, a gente tem que ver que o Evangelho, em primeiro lugar, ele deve agir nas nossas vidas, nos transformando naquilo que nós fazíamos que desagradava a Deus. Hoje nós paramos de fazer e passamos a agradar esse Deus, porque a gente vai ver que nós somos comprados por grande preço, e o preço foi de sangue. Irmão, antes tem algo a nos acrescentar? Eu até peço desculpa aos irmãos, né, de não estar participando tão frequente, é porque, não sei se perceberam, o meu vizinho, ele deu pra aumentar bastante o som dele, e ele tá com um som muito alto aqui. E eu tenho mutado o microfone para não estragar, para não poluir o nosso culto aqui. Mas agora ele deu uma diminuída ali, acho que eu vou ter uma oportunidade agora. Tá bem limpo o teu som, Anderson, nem te preocupa, tá bem nítido. Agora ele baixou um pouco o volume, mas ele tava bem alto, eu tive que mutar pra não, porque eu tava vendo que tava vazando o áudio ali, ó. Mas é que nem o irmão Lucas falou, né, em Mateus ali, Jesus, ele alertou sobre os falsos, né, que viriam em nome dele. E esses falsos, eles acabam desviando as ovelhas perdidas, né? Porque todos nós fomos um dia umas ovelhas perdidas. Todos nós fomos. E quando esse falso vem, ele te leva por um caminho que ele diz que é estreito, né? Mas na verdade, se tu conhece a palavra, tu vê que não é. Porque lá em João 3, ele fala, né, que é aquela passagem de Jesus com Nicodemos, que Jesus fala em nascer de novo, né? Ele fala, até anotei, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O nascer de novo, o nascer, né? E aí ele fala mais a nascer da água e do Espírito, né? Como eu posso me colocar nisso? Porque agora, na próxima sexta-feira, eu irei me batizar. Só que o batismo, ele não salva ninguém. Se tu não nascer de novo de fato, nas tuas obras, viver uma vida que tu viva de uma maneira que ela rejeite os pecados, rejeite as entradas do nosso inimigo, da nossa alma, né? E quando tu não nasce de novo, tu não adianta. Tu não vai conseguir, tu vai ser pregado um evangelho pra ti falso e tu não vai ser confrontado por aquele evangelho. E é interessante que o Nicodemos, ele era estudado, doutor da lei, né? Era estudado. Alguém que detinha sobre si um grande conhecimento, né? Eu vou acrescentar um pouco aqui dentro da mensagem, algo que o Espírito Santo tocou no meu coração acerca do tema, o Evangelho. Como eu falei para os irmãos, eu sou muito sensível ao Espírito Santo, eu deixo ele falar comigo, e vocês vão entender que é algo forte que eu vou dizer agora para vocês. O Evangelho, ele tem um poder muito grande de influenciar. Como o mundo lá fora, o funkeiro, o atleta, ou sei lá o que, influencia as pessoas ali para segui-los. Então eu quero dizer para vocês que nós, evangelistas, pregadores, nós que estamos na caminhada, nós temos que ter também essa visão de com o poder do Evangelho influenciar outras pessoas. Glória a Deus. Então o Evangelho tem mais poder para influenciar. Então o Evangelho tem o poder na nossa vida de nós, através das obras, do testemunho, através do nosso ministério, influenciar alguém. O irmão Sidney está contando testemunho, que ele há muitos anos pôde influenciar o irmão Anderson através da passagem, se valeu a pena ou não valeu. Então, da mesma forma que o mundo influencia os jovens para a droga, da mesma forma que o mundo influencia os jovens à prostituição, as coisas que desagradam a Deus, que afasta os homens de Deus, nós temos o poder, através do Evangelho,
de influenciar as pessoas a morarem no céu, de Aleluia. influenciarem as pessoas a Aleluia. conhecerem a Deus. Isso é um tema muito forte. O Evangelho tem esse poder. Por que, irmão, Hein, que diz que Lucas? o Evangelho tem esse poder? E assim, ó, bem como tu tá falando, porque assim, ó, aí quando esse ide do Senhor, ide e pregar o evangelho a toda criatura, né? Como é o nosso texto, é o nosso é, cartaz ali, ó, que é o quê, né? E até os confins da terra, né? Anunciai. Esse ide aí, ó, quando a gente recebe Cristo como Salvador em nossas vidas, tem gente que diz assim, ó, não, mas eu vou aceitar Jesus e vou ficar no banco quietinho. Não. Tu aceitou Jesus como Salvador, automaticamente vai brotar no teu coração um desejo de, por mais tímido, vergonha, por mais o estilo da pessoa, a gente sabe que cada um tem um estilo. Mas quando o evangelho entra, Deus transforma o tímido em alguém que fala, Deus transforma a pessoa em si para chegar, às vezes, no necessitado. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, ó. Às vezes a gente está num lugar e a pessoa diz assim, ah, mas como tá calor, já murmura do tempo. E a gente, o que, que a gente cristão às vezes diz? Tá bom, graças a Deus. Então, às vezes, uma pequena informação do tempo já entra uma palavra para poder falar. Daqui a pouco a gente está falando de Jesus, mas começou com o quê? Tá calor. Exato. É bem como tu tá falando, o evangelho, ele vem para influenciar. E aí muitos Saudar. pensam que para influenciar, irmão Lucas, tem que ter um cargo ministerial, tem que ter alguém que tem um nome renomado. E não, a gente vê que não é isso. O id de Jesus não diz assim, ó, tem que ter dinheiro, tem que ter fama, tem que ter isso. Não, é id, vai anuncia a toda criatura. Antetempo, fora de tempo, não importa, pregue, fale, uma hora vai surgir efeito, né? Influenciar através da palavra de Deus, porque na linha de raciocínio que eu estava tendo ali, a palavra diz que ela não volta vazia. Então, toda vez que nós abrimos a Escritura, seja ela em casa, seja ela no trabalho, seja ela na igreja, ela não vai voltar vazia, ela vai fazer aquilo que ela é para fazer. Então, o poder da palavra de influenciar é muito grande. O poder das Escrituras, porque o Senhor disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se nós não influenciar as pessoas pela palavra, o falso profeta vai influenciar pelaquilo que não é. Então, se nós não abrir as pessoas virem à luz das Escrituras, elas vão caminhar ao escuro do falso profeta. E aquilo ali não vai gerar o evangelho genuíno na vida delas. Vai gerar o quê? Um evangelho fajuto, um evangelho superficial. O evangelho das pessoas vão frequentar o culto, mas o culto não vai estar dentro delas. Então, para nós sentir Deus, nós podemos sentir Deus aqui, agora. Não significa que nós temos que estar exatamente num templo onde tem microfone, caixa de som, onde tem guitarra, violão. Nós sentimos Deus no trabalho, nós sentimos Deus em casa, nós sentimos Deus, porque nós somos templo do Espírito Santo. Aleluia. Então, se nós estiver andando à luz das Escrituras, não vai ser qualquer conversa fiada que vai nos desviar da palavra de Deus. Então, o Evangelho ele vai estar impregnado em nós. O Evangelho vai estar na nossa essência. O nosso deitar, o nosso levantar, o Evangelho vai fazer parte do nosso cotidiano, das nossas Irmão atitudes. Lucas, não te interrompendo, mas pegando um gancho aqui no que tu tá falando, dá para sentir a presença de Deus, é notório, que me levou a um texto que está em Romanos, capítulo 12, o versículo 2 diz assim, ó, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para acrescentar, e como o irmão está falando, dentro da palavra, é exatamente o que o irmão está dizendo, né? Pode prosseguir, irmão. Irmão, antes de alguma coisa aí, tem duas pessoas junto com nós aí. Temos a Ana Paula e temos o Douglas. Ana Paula e Douglas estão participando desde o início aí. Estão quietinho ali, estão quietinho, mas estão ouvindo. Na graça de Irmão Deus. Douglas, aí, Deus abençoe, irmão Douglas, irmão Cíntia aí, o Isaac, são as bênçãos de Deus aí, são as joias aí no reino de Deus.
aonde o evangelho tem um poder muito grande. O evangelho, Olha aí, o dá pra tema dizer que que já escolheram, tem mais de 10, hein? É, o mano, tema que vocês escolheram aí foi um tema muito Sim. forte, o evangelho. O evangelho, se nós levar ele na a seriedade que é, o evangelho ele tem poder para transformar aquele pai borracho, transformar num pai de família. O evangelho, hoje eu sou pai, sou esposo, sou servo de Deus. Eu sei o que o evangelho fez na minha vida, eu gostaria que ele fizesse na vida do meu próximo. Louvado seja o nome do É Senhor. como o irmão Fergutz, o irmão Sidney falou. Aleluia. Ele disse, irmão Lucas, que ele já deve ter contado essa história da menininha que na escola aprendeu que quando ela tá na praia e a água começa a se retrair, a professora disse, vai vir uma Um um tsunami. tsunami. Então ela ouviu isso, né, e guardou pra ela. E um certo dia É, é, ela estava na praia, né? é interessante o que o irmão Anderson traz à memória agora, porque até, né, fala de uma criança, Lucas, que ela tá numa sala de aula, daí a professora, vamos botar que somos nós, ou aqui, ó, nesse exato momento, né? O Espírito Santo é um professor, né? Ele nos ensina. E se o que nós estamos falando é tão somente uma verdade, como é uma verdade, nós temos que cumprir esse ID e dizer a todo mundo, o vizinho, dizer, ó, existe o céu, existe o inferno, é verdade, acredita. Essa menina Arrependei-vos, fez né? exatamente isso. A professora diz assim, ó, olha, vai ter um ensinamento aqui, ó. Quando tu tiver com seu pai, com a sua família lá na praia, e tu vê a água retrair, foge, corre de lá, porque tá vindo um tsunami. E ela dá a ilustração dizendo que essa criança tá na praia. Nós somos essa criança na praia. Nós sabemos, aí os sinais, como o irmão Lucas leu ali, rumores de guerra, tudo, né? Os falsos profetas, o evangelho falso sendo anunciado muitas vezes, O é amor se exatamente o esfriará, sinal né? do, né? É o sinal do tsunami, é o sinal que a água está sendo recolhida para o fundo do mar. Então, o que, Para que há de vir? acrescentar, Né? O tsunami. para Né? acrescentar aí os irmãos aí o tema do evangelho, me veio outro aí no meu coração, através do que o Senhor colocou aí, quão preciosos os pés do que levam a preciosa semente do amor. Então, o que leva, o que semeia o evangelho, nós estamos tratando sobre o evangelho, são preciosos os pés. Então, você é precioso no reino de Deus. Aleluia, Onde Jesus. muitos aí, o inimigo pode querer te baixar a tua cabeça, dizer que você não é, que você não pode, mas você é precioso. Aquele que leva a preciosa semente do amor. Então, como eu estava dizendo, o evangelho é uma semente. Então, Deus vai preparar o terreno para você semear, Deus vai preparar aí a terra para você lançar a semente, e essa semente ela tem o objetivo de germinar. No momento que ela germinar, ela vai trazer vida junto com ela. Porque a Bíblia fala, se o trigo não morrer, como o Anderson falou ali, se ele não morrer para as obras aqui, ó, se ele não morrer para o velho homem, ele não nasce para o novo. Então, se o trigo não morrer, ele não nasce. Mas quando o trigo nasce, ele traz vida com ele. Então, quando o evangelho nascer dentro de você, ele vai trazer junto com isso vida, transformação, mudança, vitória, salvação, libertação de vidas, de pessoas que estão no vício. Então, a semente que vocês estão lançando é a semente do evangelho. Então, ela tem poder para germinar nas pessoas, ela tem poder de fazer a transformação. O evangelho é poderoso. Por isso que a palavra diz que o evangelho é poder de Deus. Que evangelho é esse que não traz poder de Deus? Se o evangelho não trazer junto com ele o poder de Deus, não é o evangelho. Nós temos que crer que pessoas levantarão da cadeira de roda, nós temos que crer que Deus levantará o morto, nós temos que crer que Deus trará vista ao cego, porque esse é o evangelho de poder que nós temos nas nossas mãos. O evangelho de poder, de transformação. Nós não cremos que há transformação. Ah, mas aquele não tem jeito. Tem. Aleluia. Ali, o Isaqueu, que era cobrador de imposto, que era todo avesso do evangelho, ele teve o desejo de conhecer Jesus, ele trepou ali na figueira, era o menor, não tinha estatura, mas quando Jesus passou por baixo ali, olhou para cima e disse, desce depressa, porque me convém pousar na tua casa. Quando a pessoa expressar a vontade de conhecer Jesus. Quando a pessoa, isso aqui, irmãos,
vocês vão trazer, sabe o que é através desse trabalho? Sede para as pessoas. Oh, glória, Isso aqui aleluia. vai gerar sede para as pessoas. Eu quero conhecer Jesus. Ribastecandarai. Eu quero conhecer esse Jesus que essas pessoas estão falando. Zaqueu quis conhecer Jesus. O momento que Zaqueu conheceu Jesus, a vida dele foi transformada. Aquele homem mau, aquele homem corrupto, passa a ser um homem arrependido das suas obras. Porque ele conheceu o Evangelho. Ele conheceu o dono do Evangelho, que é Jesus. No momento que a pessoa tem um encontro, Zaqueu teve um encontro. O Evangelho, ele traz encontro com Deus. O Evangelho traz encontro do pecador ao arrependimento, do pecador ao Salvador, do pecador daquele que pode levar ele até a salvação. Aquele que tira o pecado do mundo, né? Aquele que tira o pecado do Oh, mundo. glória, É o Cordeiro, né, que tira o pecado do mundo. Então esse é o Evangelho. Passou disso, meus amados. É fábula, é heresia. O Evangelho que traz transformação, que confronta o pecador ao arrependimento, que leva o pecador ao arrependimento. Esse é o Evangelho. Esse é o verdadeiro Evangelho. Porque esse Evangelho que não traz salvação, venha como está, permaneça como está, um Evangelho que não traz arrependimento, o que a pessoa faz com isso? Ele está negando Jesus. E Jesus disse que aquele que se envergonhar dele aqui perante os homens será envergonhado perante Deus. Então o Evangelho não é um motivo de vergonha para nós, o Evangelho é um motivo de alegria. O Evangelho é um motivo... Tu tá confirmando o texto que eu li, Lucas, inicial, ó. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, né? E assim, ó, é bom acrescentar o que tu tá falando exatamente, porque muitos têm que vão perder, né? E Jesus fala assim, ó, aquele que perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Então a gente, eu costumo dizer, né, digo por mim mesmo, que o Evangelho é só lucro, é só benefício, né? Tu tem uma vida aqui na paz, né? Tu tem uma vida, tu sabe que o problema virá, mas tu tem com quem passar o problema, né? Tu sabe que vai haver dificuldade, mas eu sei com quem eu vou passar essa dificuldade, né? E o Evangelho é só benefício, é só vantagens. Mas agora eu entrei, tem gente que diz assim, agora eu entrei para a igreja, parece que piorou. Não, tu tinha problema antes, agora só que é melhor ainda, agora tu tem com quem passar esse problema. Tu tem o renovo, né? Tu tem o renovo, tu sabe que há uma mão poderosa sobre ti, né? Tu sabe que se no momento que tu cair, ele vai estar do teu lado ali com a mão estendida já. Às vezes ele nem vai deixar tu cair. Tu acha que tu caiu, né? Tu acha que tu não tá, que tu foi abandonado. Não consigo caminhar, tô mancando aqui. Mas na verdade é ele que tá te carregando, né? Ele te pegou no colo e tá te carregando no pior momento da tua vida. Eu sou testemunha disso. Eu digo pra vocês, não foi no pior momento da minha vida que eu achei que eu estava sozinho. Mas aí então, quando eu conheci o verdadeiro Jesus, eu percebi que ele estava me carregando naqueles momentos. Por mim, eu já não estava mais aqui, né? Foi graças a graça dele. Poderia dizer para as pessoas que vão ouvir isso aí. Pois é, nós estamos o nosso tempo está quase se encerrando. Eu acho que nós podemos já dar umas considerações para que nem o irmão Lucas falou, né? O que nós podemos falar, né? Para as pessoas que irão nos assistir aí. Vou deixar a última palavra aí para as pessoas que vão ouvir isso aí. Venha conhecer Jesus. Não fique só no que o teu vizinho falou, não fique só no que você ouviu do teu parente. Você que está ouvindo essa palavra aí do Evangelho, o Evangelho quer te salvar, Jesus te ama. Venha conhecê-lo, venha conhecer de perto ele. Dê uma oportunidade, porque ele disse assim, ó, eis que estou à porta e bato. Essa live, essa pregação está batendo no teu coração. Venha conhecer ele, de verdade. É a palavra que eu deixo para você que está ouvindo. É a palavra que eu deixo para você que vai ouvir essa mensagem aí. Venha conhecer o verdadeiro Evangelho, o Evangelho que traz vida. A mulher do fluxo de sangue, ela resolveu conhecer Jesus. E no momento que ela resolveu conhecer e tocou nas suas vestes, ela foi sarada. Então, que isso possa trazer para você vida. Ao momento que você conhecer ele de verdade, fique com essa mensagem. Eu agradeço o irmão Anderson, o irmão Sidney, pelo privilégio de poder falar do Evangelho, falar de Jesus, que é o que eu tenho feito na minha vida aí, falado de Jesus.
com esse projeto aí de evangelizar, fazer visita nas casas, nós temos esse projeto. Então, fica essa palavra para você que está ouvindo. Glória a Venha Deus. conhecer Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Eu. Quero... Pode falar, pode falar. Não, pode falar. Não, eu só queria dizer que o nosso irmão aí, o evangelista Lucas, falou, ele fez as minhas palavras que eu iria dizer e ele acabou já falando, né? Então eu só queria deixar o meu agradecimento, primeiramente a Deus, por essa oportunidade, né, maravilhosa. A gente às vezes chega cansado do trabalho e às vezes a gente só quer deitar. Mas quando a gente fala de Jesus, no momento que a gente chega em casa cansado e só pensa em Jesus, aquele cansaço ele vai embora. E o fogo de falar de Jesus, ele te consome. E hoje nós estamos aqui. Então eu só queria agradecer muito, do fundo do meu coração, a vocês dois, né, por estar aqui. A Ana Paula também, que está participando, o Douglas, né? Agradecer a Deus por ter colocado vocês aqui nesta noite, porque não é por acaso que estamos aqui hoje, né? Eu sei que muitos vão ouvir essa palavra, né, que nosso irmão trouxe, maravilhosa, uma palavra verdadeira, genuína, né? Agradeço a Deus por ter nos revelado isso, né? Então, muito obrigado, irmão Lucas, tá, por disponibilizar o teu tempo, tá bom? Eu deixo no fundo do meu coração que tu siga sendo usado, sendo esse servo de Deus, né? E eu te agradeço pelas palavras que me destes antes nos bastidores, né? Muito me ajudou para esse meu início. Então, muito obrigado, né? E passo a palavra pro Sidney aí, fazer as considerações aí. Quero agradecer também a oportunidade, né? E agradecer ao Douglas que se fez presente aí, tá ouvindo nós aí. A irmã Ana Paula também, que disponibilizaram o seu tempo aí no seu lar aí, né? Creio que Deus, de alguma forma, falou aos vossos corações também. Agradecer ao irmão Lucas pela disponibilidade de aceitar o convite aí, de fazer parte. É a nossa primeira apresentação, nossa primeira vez, né? Dando início a esse projeto. Creio que a gente acha que nasceu hoje esse projeto, mas diante de Deus aí vem a longas datas já. E quero agradecer também ao irmão Anderson, né? Por esse entusiasmo, essa alegria que a gente vê no coração do irmão Anderson de estar fazendo isso, né? Deu para ver no cartaz que ele fez do irmão Lucas, aí, nesse cartaz que está à esquerda aí, né? Ele é o cara da mídia aí e é muito bom ver o capricho do irmão. E agradecer aí ao Lucas por ter aceitado o convite, né? Segue orando, né? Como evangelista da igreja, né? A gente sabe que ele é líder de um departamento, né? Segue orando por esse projeto aí, que Deus venha alcançar mais almas aí. E com certeza tu vai ter mais oportunidades aí em outros temas. Que Deus te usou tremendamente nessa noite aí. Aleluia, Jesus. Agradecer Glória a Deus. de coração mesmo por isso, né? Irmão Anderson também. E acho que era isso, né? Fazer o nosso agradecimento. Da minha parte tá. Eu falei o meu agradecimento do fundo do meu coração. Ainda temos alguns minutos. Se o irmão Lucas quiser acrescentar mais alguma coisa. Se o Douglas também quiser entrar numa janela aí, fazendo algum agradecimento. Exato, ou também. Alguma pergunta também, pode entrar aí, Douglas. Eu posso... Pode ligar o teu microfone aí, ou a tua tela. Eu posso orar aí para encerrar minha participação com oração aí com os irmãos. Vamos. Vamos orar a Deus aí para as pessoas que estão ouvindo, as pessoas que vão ouvir, que essa oração possa chegar ao coração dessa pessoa e trazer um resultado aí extraordinário na vida dessa pessoa, nesse lar, porque essa mensagem vai estar em lares. Eu sou apaixonado por família, o lar. Então, onde o evangelho está é luz, onde o evangelho entra é transformação. Onde entra o evangelho, entra a vida junto. Nós sabemos, quando nós abrimos a janela do nosso quarto, entra a luz. Assim é Jesus, quando está na vida de alguém, vem trazendo luz, vem trazendo felicidade. Senhor, eu quero orar nesse momento com os teus servos que fizeram esse trabalho. Com essas pessoas, Pai, que estão ouvindo do outro lado, quem sabe estão num momento crítico das suas vidas. Quem sabe estão num quadro de depressão profunda, não sabe a quem recorrer. Mas hoje, o Evangelho bate na porta do coração dessa pessoa.
o evangelho de transformação, o evangelho que traz vida, o evangelho que traz, Pai querido, uma luz no fim do túnel. Esse evangelho que pode arrancar essa pessoa das garras da morte. Esse evangelho que pode tirar essa pessoa, Pai, do profundo vício que ela está. Aleluia, Jesus. Esse evangelho que pode tirar essa pessoa, Pai, desse calabouço. Ribastecandarai. Em nome de Jesus, esse câncer, Pai, que a medicina já disse que já não tem cura mais. Deus, esse quadro que o médico, o advogado também, Senhor, deu causa perdida, o Senhor pode reverter esse evangelho de poder. Pai querido, esse pai que já é alcoólatra, que já não traz nenhum sustento para sua casa porque o álcool tomou conta. Nessa noite, Pai, se essa pessoa estiver ouvindo, o Senhor tem poder para transformá-la, Senhor. Esse evangelho entrar, Senhor, com tudo na vida dessa pessoa. E trazer vida onde tinha morte, trazer vitória onde era derrota. Assim eu oro, Pai, selando a vitória na vida dessa pessoa que está ouvindo, na vida desses irmãos, Pai. Traz bênção sobre eles, traz unção, traz autoridade, traz ensinamento, traz conhecimento para eles. Deus, em nome de Jesus, assim eu oro e já te agradeço, Pai, pela vitória, em nome de Jesus.